Então, quando a gente vê, na verdade, quando a gente vai entender o comportamento dos seguidores dessas pessoas, geralmente são, muito parecidos na personalidade. E, às vezes, a gente tende a achar que essas pessoas são vítimas. Mas será mesmo? Vamos analisar friamente, pessoal. Essas pessoas que estão sendo enganadas por aí, por falsos médiuns, falsos videntes, será que, de certa forma, eles não buscaram isso? Pela sua leviandade, pela sua preguiça em estudar? Porque se não fossem tão levianas, no sentido de mente vazia, se procurassem estudar o fenômeno antes de sair acreditando, elas não teriam sido vítimas. Então, na verdade, não tem vítima na realidade. Na verdade, o que nós temos ali são semelhantes se atraindo. É o enganador atraindo gente que quer ser enganada. Às vezes não é conscientemente. Ninguém vai para lá dizer, não, hoje eu quero ser enganado. Não. É mais ou menos alguém que, por exemplo, não cuidou da saúde. Vou dar um exemplo aqui, né, só para uma figura de linguagem. Alguém que não cuidou da saúde e, de repente, aparece a doença. Ela é vítima? Não. Ela simplesmente colheu aquilo. Ela simplesmente está recebendo o resultado das suas ações. Veja o que está acontecendo conosco. Essas pessoas, em vez de defender quem as defende, defende quem as engana. Olha a crueldade da coisa. Mas não consegue enxergar. Certamente, a essa hora, tem vários aí seguidores dessa senhora aqui, da santa, atacando essas pessoas que denunciaram, batendo o pé, dizendo que, né, é uma perseguição, que ela é uma pobre coitada, perseguida, porque isso é inveja, porque é aquilo, é sempre o mesmo expediente. Então, vamos continuar lendo a reportagem aqui, que tem muita coisa ainda pela frente. A advogada da Card, mas eles logo arrumam advogado e bora. Eles se utilizam da justiça, não que as pessoas não possam se defender, pessoal, porque às vezes a pessoa é culpada, mas ela procura um advogado, e não há erro nisso, justamente para que a sua pena seja justa. Então, mesmo a pessoa sendo, por exemplo, um homicida, ela tem que procurar um advogado, mesmo sendo culpado de um homicídio. Por quê? Ele vai querer uma pena justa, aquilo que a lei determina. Então, o advogado vai lutar por ela. Tá? Só que o que acontece? Supostamente aqui, que parece que aconteceu. Como essa senhora aí da estátua já recebeu muita doação, ela está com o cofre cheio, pessoal. Então, tendo o cofre cheio, o que vai acontecer? Ela vai aí contratar um advogadozinho qualquer, iniciante, de porta de cadeia, como se diz no jargão deles mesmos lá? Não, ela vai contratar os melhores advogados. Por vezes, vai até tentar manobrar a justiça ao seu favor com alguns mimos, se é que vocês me entendem. Eu estou falando aqui da vidente. Mas qualquer semelhança que vocês possam encontrar com algum outro caso por aí no mundo, fiquem à vontade, tá? Então, essa senhora está cheia do dinheiro das doações. Então, ela vai contratar o melhor advogado lá da Itália. Então, a advogada, no caso foi a advogada de Cárdia argumentou que isso não significa necessariamente que tudo foi uma farsa e que tudo depende se o DNA é de perfil único ou misto. Com isso em mente, ela pediu mais investigações. Eles sempre encontram uma brechinha.
sempre tem um mais, sempre tem um porém. Ah, não, o DNA pode ter um misto ou individual. Quer dizer, é para atrasar as investigações, né, para ganhar tempo. Aí, enquanto a coisa não rola, ela vai posando de vítima, de coitada, de perseguida, e etc, etc, etc. E o modus operandi é sempre o mesmo. Eles não têm senso moral, embora aparentem. Daqui a pouco vocês vão ver o jeitinho dessa senhora. Daqui a pouco vocês vão ver o jeitinho dessa senhora. Vamos lá. Aí abre aspas para a advogada. Estamos esperando para saber se é um perfil misto ou único. Se o perfil foi único, significa que é apenas da Cárdia e ela o colocou lá. Então, neste caso, iríamos a julgamento. Mas se, como esperado, o perfil por misto, esperado para ela, afinal a advogada está ali para defender, né? Significa que o DNA encontrado na estátua também contém o DNA da Gisela. O que esperamos, porque ela usou a estatueta, a beijou e a manuseou, disse a advogada Solange Marchignoli. Quer dizer, a questão que ela fala ali, ela já comete um erro ali, ó. A beijou e a manuseou. Ora, o que estava ali, pessoal, era uma análise do sangue. Então, eles estão querendo dizer, tipo, que misturou o DNA da saliva dela com o do sangue da estátua. É mais ou menos por aí. Até, né, teoricamente, isso aconteceria. Mas vejam que quando ela começou com isso, ela já sabia quais seriam os argumentos contra. Quando esse pessoal entra para cometer um embuste desses, eles já pensaram em tudo. Eles já têm todas as desculpas e têm todos os argumentos na ponta da língua para dar. Então, é papum. Quando eles são acusados, eles vomitam quase que imediatamente uma explicação para aquilo. Ou, quando não tem uma explicação clara, eles inventam, eles dão voltas, né? Ou então não tocam o cerne da questão diretamente, ficam desviando o assunto, ficam se esquivando. Tá? Então, reparem bem isso. O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho para se evitar que nós caiamos. Aqui, geralmente, vocês já estão vacinados, né? Aqui vocês já estão vacinados, mas quem sabe, né? Alguém que esteja já sendo enganado ou poderá ser enganado não assiste, já fica alerta, né? Para isso tudo. Então, Marchignoli continuou argumentando que sua cliente é movida por uma fé profunda. E olha lá, olha essa frase aqui. E não tem nada a ganhar com isso, acreditando que Cárdia não é louca. A vidente, né? Cárdia é a vidente. Não é louca. Mas quem disse que ela é louca? O que se está dizendo é que ela forjou isso tudo. Não está dizendo que ela é louca. Olha a outra artimanha aí. De subverter a acusação ou subverter o alerta, né? Olha lá, é movida por uma fé profunda. Claro, é isso que todo embusteiro quer aparentar. Ter uma fé profunda, ser um religioso sério, um religioso autêntico. Mas não, aquilo tudo é uma teatralização, é um embuste. Isso acontece em todo 171. Todo indivíduo 171 vai querer se passar por honesto, óbvio, porque se ele não se passasse por honesto, ele não enganaria ninguém.
Pessoal, qual é a dificuldade de entender isso? Por que as pessoas se aferram tanto às aparências? Por que elas ficam tanto na superfície e não vão no fundo? É de se questionar isso daí, né? Então, daqui, ó, mais uma imagem, né, lá da televisão italiana, já dando notícia disso daí, ó. Será que essa vidente aí da Itália vai processar a televisão italiana, os órgãos da mídia, por denunciarem os resultados do DNA? Ou que ela foi acusada de fraude, de estar enganando as pessoas? Será que essa estratégia de calar Deus e o mundo não é uma estratégia muito vantajosa, pelo menos para ele, né? Para a pessoa, para as pessoas que fazem isso? Só que, na verdade, elas estão dando um tiro no pé. Porque, em vez de elas provarem que são inocentes, né? Não, elas procuram o quê? O que esses embusteiros procuram? A judicialização. Vou entrar com processo, vou calar todo mundo, etc, etc. Enquanto que uma simples... o que essa pessoa aí, essa vidente poderia fazer, pessoal? Não, eu vou, por exemplo, colocar a estátua lá limpinha e vou ficar, por exemplo, a 5 metros de distância. Vou botar 5 metros, não. 3 metros de distância da imagem. Vou chamar a mídia, as redes de televisão, porque, né, essas que vão poder filmar e tudo, né, vão poder mostrar as imagens, e deixo elas lá, filmando tudo. Pro fenômeno, quando o fenômeno se realizar, quando a imagem começar a verter sangue, acho que pelos olhos, né, que acontece ali, pronto. Está inocentada, porque, afinal de contas, a imagem está lá. Ela a 3 metros da imagem, sem tocar a imagem, sem abraçar a imagem, e a imagem começa a verter sangue pelos olhos. Pronto, está inocentada. Quanto tempo isso levaria, pessoal? Que fosse um dia. Mas não era melhor do que ela sofrer as acusações? Não seria melhor do que a vidente aí ser aí desmoralizada, desmascarada? Mas não. Mas não. O embusteiro foge da comprovação. Foge do teste. Me digam aí que se não seria melhor ela fazer um teste? Chamava a mídia inteira para filmar? Ela ia se livrar do processo judicial, poderia até inverter. Aí sim, se achou aí ofendida pelos acusadores? Se ela provasse que é verdadeira, ela poderia até inverter a situação, ela poderia processar os acusadores por falsa acusação, aquilo tudo lá. Mas não vão fazer isso, pessoal, jamais. Ela não faria isso, porque ela sabe ser um embuste. Por isso que eu já disse para vocês aqui em outras ocasiões, esses indivíduos sabem quem eles são. Eles sabem. E por isso, quando são postos a descobertos, eles reagem dessa maneira. Essa mulher poderia ter, desde 2023, essa vidente aí, poderia ter já se defendido há muito tempo. Passaram-se 2 anos, eu acho que é tempo suficiente, né? São quase 800 dias aí. Mas ela foi adiante, ela continuou peitando todas as acusações, fazendo aquilo tudo.